A paz do Senhor e Salvador Jesus. Neste vídeo, irmãos, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os tipos de sermão. Mais precisamente, hoje nós vamos tratar sobre o sermão textual. Nós temos três que são mais populares: o sermão textual, o sermão expositivo e o sermão temático. E eu vou fazer um vídeo sobre cada um deles. Neste, eu quero falar sobre o sermão textual. Eu já tenho aqui um vídeo no canal também falando sobre a estrutura do sermão. Então, se você quer ver todos esses vídeos dessa série, você vai clicar aqui na descrição deste vídeo, que eu vou colocar aqui um link para a playlist com todos esses vídeos. Hoje, no momento que eu estou gravando este vídeo, eu ainda não gravei sobre os demais tipos de sermão, somente sobre a estrutura do sermão. Mas eu não sei quando você vai ver o vídeo. Talvez quando você ver este vídeo, eu já tenha postado os outros. Então vale a pena você conferir na descrição o link da playlist, que lá, quando eu terminar essa série, vão estar todos os vídeos lá. E se você está vendo hoje, quando eu estou postando esse vídeo, e os outros ainda não foram postados, uma maneira eficaz de você ver todos os outros quando eu postar é você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, quando eu postar os outros vídeos, você será notificado pelo YouTube. Eu sou o diácono Tiago Pacheco, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, mas este conteúdo serve para você aplicar em qualquer igreja evangélica que você for pregar. Então, vamos lá. Para você entender melhor, eu vou trazer um exemplo com o texto bíblico. Mas antes eu quero explicar para você que o sermão textual é um sermão onde você baseia toda a sua pregação no texto que você vai ler, o que é diferente dos outros. Você vê nos outros, você vai entender. Então, o sermão textual ele se prende totalmente ao texto lido. Então, eu vou ler um texto e vou dar uma explicação resumida para você como eu faria um sermão textual baseado nesse texto. Eu escolhi o texto para ler para vocês a carta das 7 cartas do Apocalipse, a terceira carta, que é a igreja de Pérgamo, porque é um sermão que eu preguei recentemente, então eu já estudei ele e vou colocar como exemplo para você a minha mensagem, o meu sermão baseado nesse texto. Eu entendo que se você for pregar sobre qualquer uma dessas 7 cartas, pega bem o sermão textual. Existem muitos outros textos, que dá para você pregar no sermão textual. O importante é você entender o significado da coisa. Aí você consegue fazer com qualquer outro texto. Lembrando que, primeiramente, irmãos, antes da gente preparar um sermão, a gente preparar uma mensagem para pregar, é bom a gente fazer uma oração e pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Porque tudo na obra do Senhor é bom que seja feito na direção do Espírito Santo. E o mais, o Espírito Santo vai te dar a mensagem no momento que você for preparar o seu sermão. Tem gente que pensa que você, para ser uma mensagem espiritual, você não pode estudar, você tem que ir ali na hora, ler o texto e pregar de qualquer maneira. Mas na verdade não é assim, irmãos. Se você orar na sua casa, pedir a direção de Deus e preparar a sua mensagem em casa, vai ser uma mensagem iluminada pelo Espírito Santo também. E vai ser uma mensagem mais bem elaborada na direção do Espírito Santo e você terá um proveito maior. Feitos esse esclarecimento, vamos então ao texto. Você pode acompanhar a leitura comigo aí na sua casa. Eu não vou colocar na tela porque é um texto um pouco grande, mas você pode acompanhar aí na sua casa, na sua Bíblia. Apocalipse 2, verso 12 até o verso 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva estas coisas, diz aquele que tem a espada
de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí aonde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, irmãos, baseando o sermão totalmente no texto, nós podemos dividir ele em 4 partes. Nós sabemos que aqui é uma carta, né, em que o apóstolo João recebeu a revelação de Jesus Cristo para escrevê-la direcionando a igreja de Pérgamo. Mas essa carta ela deve se aplicar a nós, a igreja nos dias de hoje. Então, lendo um texto desse, a gente tira para nós alguns aprendizados, algumas lições, né? Então, nós temos aqui, basicamente, um elogio, vamos dizer assim, algo que estava agradando a Deus ali na igreja de Pérgamo. Temos também uma crítica, que é algo que estava contra a vontade de Deus, estava acontecendo ali na igreja de Pérgamo. E temos, consequentemente, após a crítica, uma exortação. E por final nós temos uma promessa. Aliás, em cada uma dessas cartas, ao final tem uma ou mais promessas. Nesse caso temos 2 promessas, para ser específico. Então, irmãos, na primeira parte, o elogio é algo que estava agradando a Deus ali, é que a igreja, ainda que estava no lugar onde o Senhor chama, que é o lugar onde estava o trono de Satanás, mesmo assim, ela se mantinha, tinha um povo ali que se mantinha fiel a Deus e não negou a fé no Senhor Jesus Cristo. Aí, se você quiser enriquecer mais o seu sermão, é bom você se aprofundar um pouco mais, né? Estudar, ler alguns comentários bíblicos, ler uma Bíblia de estudo, buscar algum conteúdo, ainda que seja na internet, mas em fontes confiáveis, site que você conheça, né, para você enriquecer mais o seu sermão. Então, você pode buscar por que o Senhor disse que ali era onde estava o trono de Satanás, a cidade de Pérgamo. É porque ali havia um templo consagrado a um deus pagão, chamado de Zeus. Então, nós podemos dizer que a cidade de Pérgamo era uma cidade pagã, em sua maioria. Estava ali um povo que adorava um deus pagão. O deus pagão é um deus que, na verdade, não é Deus, né? Porque o único Deus é o Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que nos criou. Somente a Ele nós servimos e adoramos. Mas aquele povo acreditava numa imagem que eles mesmos criaram, chamaram de Zeus, e tinha ali como um Deus. Mas, na verdade, quem está por trás daquela imagem é Satanás. Quem está por trás de qualquer imagem de escultura é Satanás. Por isso que a palavra de Deus condena, de Gênesis a Apocalipse, a adoração a imagens. E o Senhor via que tinha pessoas ali que estavam adorando aquela imagem. Então o Senhor chama ali o trono de Satanás. Mas mesmo diante
dessa idolatria, a igreja de Pérgamo, a igreja cristã, se mantinha fiel a Deus. Tinha um povo ali que era fiel. Não era todos, nós vamos ver mais adiante. Mas tinha um povo ali que era fiel. Então, por isso, o Senhor elogia a igreja de Pérgamo. Mas, em contrapartida, tinha uma parcela dos crentes ali que não eram fiéis a Deus, que estavam se deixando levar pela doutrina de Balaão. Aí, mais uma vez, se você quiser enriquecer o seu sermão, você pode fazer referência a Números, capítulo 25, que começa a tratar da história de Balaão. Eu não vou explicar aqui sobre a história de Balaão, porque aqui eu estou apenas dando um exemplo para você entender o que é um sermão textual. Mas na sua pregação, na sua igreja, se você for pregar nessa mensagem, é bom você estudar a história de Balaão e explicar ali para o seu público, até porque vai servir de uma ilustração, né, na sua mensagem. Toda a história de Balaão. Mais precisamente no capítulo 31 de Balaão, no verso 16, vai dizer que Balaão, quando não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus não permitiu, ele instruiu Balaque a seduzir os israelitas, ou seja, ele instruiu Balaque a instruir as mulheres moabitas a seduzir o povo de Israel a cair em pecado com elas, pecado de prostituição. Vale lembrar, irmãos, que naquele tempo eles associavam muito os cultos a esses deuses pagãos com a prostituição e com os alimentos que eram consagrados a esses ídolos, né? Então, Moabe, por ser um povo pagão, eles começaram a seduzir, as mulheres começaram a seduzir os israelitas, e eles caíram, alguns deles, em prostituição e se levaram a carnes, a alimentos sacrificados aos ídolos. Por que Balaão instruiu Balaque a fazer isso? Porque sabia que quando Israel caísse em pecado, Deus iria castigá-los. O próprio Deus iria castigá-los. Então, como eles não conseguiram que Deus permitisse amaldiçoar Israel, eles usaram essa estratégia. Mas o que isso tem a ver com a igreja de Pérgamo? Na igreja de Pérgamo, tinha um povo que estava fazendo exatamente isso. Estavam sendo seduzidos pelo povo que adorava a Zeus. Então eles estavam caindo no mesmo pecado de Balaão. E no mesmo pecado que Israel foi seduzido a cair, a igreja de Pérgamo estava sendo seduzida. Alguns da igreja, não todos. É algo que estava entristecendo o Senhor. Então o Senhor faz essa crítica à igreja de Pérgamo. Além disso, tinha um outro grupo que estavam também se levando pela doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, a gente não encontra muita referência bíblica sobre os nicolaítas. A gente só encontra aqui e na primeira carta, que é a igreja de Éfeso. Mas se você buscar um pouquinho, algum livro de história, algum entendimento, você vai ver que os nicolaítas provavelmente eram um grupo de pessoas que estavam sendo guiados por Nicolau. Nicolau é citado em Atos 6 como um dos diáconos, um dos 7 que foram separados a diáconos pela primeira vez na igreja primitiva. Mas diz a história que Nicolau, ele se desviou da verdadeira doutrina cristã. Então, os estudiosos bíblicos estimam que essa doutrina dos nicolaítas era uma doutrina que originou por Nicolau, ensinada por Nicolau. E também era algo que estava contrário à vontade do Senhor, e o Senhor não estava se agradando. Aí depois da crítica vem a exortação do Senhor. A exortação ao arrependimento. O Senhor diz: se arrependa, enquanto não brevemente ativirei com a espada que sai da minha boca. Observe, irmãos, que no início da carta o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes nós sabemos que é a palavra de Deus. E no final, como exortação, o Senhor diz que se eles não se arrependerem, o Senhor vai até eles com a espada que sai da sua boca. Ou seja, a palavra de Deus, uma palavra de julgamento. Porque nós vemos que quando o Senhor vir para destruir o anticristo,
ele vai destruir o anticristo também com a espada da sua boca. O anticristo e todo aquele exército que foi seduzido pelo anticristo vai guerrear contra o Senhor e contra o seu povo. Então o Senhor vem com os seus santos e ele vai destruir o exército do anticristo com a espada da sua boca. Então a espada da boca do Senhor nada mais é do que a palavra do Senhor. E pela palavra do Senhor ele pode abençoar e amaldiçoar, ele pode destruir o povo, né? Então a exortação do Senhor para a igreja de Pérgamo é que ele virá com a espada da sua boca, ou seja, virá para julgar aqueles que deixaram a verdadeira adoração ao Senhor, Deus verdadeiro, e estão se levando por adoração a ídolos e por prostituição e por alimentos sacrificados a ídolos. E para concluir, vem então as promessas. Nós temos aqui duas promessas, a promessa do maná escondido e a promessa do nome escrito na pedrinha branca. Também você pode fazer referência ao maná quando o Senhor derramou o maná lá no deserto para os israelitas. Mas o próprio Senhor Jesus disse em São João 6 que quem comeu aquele maná morreu. Mas quem come do maná celestial não morre, tem a vida eterna. E o maná celestial é o próprio Senhor Jesus Cristo. O maná escondido é o próprio Senhor Jesus. Em São João 6,48 ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. E quem de mim se alimenta não morre, tem a vida eterna. Os discípulos ficaram sem entender o que Jesus estava falando, né? Mas na verdade ele estava falando da vida eterna. Quem se alimenta do Senhor Jesus, quem tem esse maná escondido por quê? Porque o mundo não conhece. Ele só foi revelado aos cristãos, aos salvos, né? E quem participa desse maná tem a vida eterna do Senhor Jesus Cristo. E a pedrinha branca funciona como um passe para a vida eterna. Porque naquele tempo, aquelas pessoas que faziam competições esportivas, os que chegaram em primeiro lugar naquelas corridas, recebiam uma pedrinha branca, como um passe para receber o troféu. Então, a pedrinha branca aqui no sentido espiritual é a autorização para entrar para as bodas do Cordeiro, para entrar para a vida eterna. Então são duas promessas maravilhosas, irmãos, nesse texto. E assim nós podemos concluir que quem vai receber este maná e vai receber a pedrinha branca e um novo nome escrito nessa pedrinha são os vencedores. Essa promessa é para os vencedores. Então nós podemos concluir essa mensagem dizendo que aquele que é vencedor, ele vai usufruir dessas promessas tão maravilhosas, né? E nós, irmãos, não podemos ser vencedores de nós mesmos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 37, ele diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós somos mais do que vencedores através do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ele não fala com essas palavras, né? Ele fala, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas nós sabemos que aquele que nos amou a ponto de derramar o seu sangue por nós foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós somos mais do que vencedores por Ele. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Mas é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Um belo sermão textual que você dá para fazer com essa carta. Não, é um sermão totalmente preso ao texto, mas isso não impede você usar outras referências, mas para embasar o que está no texto. Observe que eu citei a referência de Números 25, porque aqui citou de Balaão, né? O próprio Senhor Jesus usou a referência de lá, né? Apesar que ele não cita que é Números 25, mas ele cita Balaão. E a história de Balaão está lá a partir de Números capítulo 25, e mais precisamente no capítulo 31, verso 16, fala sobre a questão em que o povo foi seduzido a pecar contra Deus, né? Usei também a referência de João 6, que fala sobre o maná, onde o Senhor Jesus refere-se ao maná que foi dado aos israelitas, mas era algo material,
e aqui ele se coloca como o maná que dá a vida eterna, que é espiritual, né? E usei também a referência de Romanos 8:37, que fala dos vencedores. Então para vocês entenderem, irmãos, é um sermão textual, mas você usa também outros textos, porém que esteja estritamente ligado ao texto que você lê. Creio que você entendeu. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que à medida do possível estarei também esclarecendo. E se esse conteúdo teve alguma utilidade para você no seu ministério, deixe o seu like. E se você conhece alguém que também se interessaria por esse conteúdo, envie o link para ele, para que ele possa assistir e fazer parte também do nosso canal. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.